Boa noite a todos e todas. Estamos hoje com mais um episódio do nosso workshop de Filosofia do Direito. E hoje nós temos como convidado o professor Murilo Corrêa, que irá nos falar um pouco sobre a pesquisa dele, né, envolvendo a relação entre Deleuze e o direito. Vou fazer uma breve apresentação antes, então, do professor Murilo, né? O professor Murilo é associado de Teoria Política da Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde coordena o Laboratório de Teoria Social, Teoria Política e Pós-Estruturalismo, o LabTESP. É pesquisador afiliado da Freie Universität Brussels, na Bélgica, é investigador e professor visitante na Universidade de Buenos Aires, Argentina, realizou pós-doutorados em Political and Legal Theory na Freie Universität Brussels e Ciências Sociais na Universidade de Buenos Aires. É doutor pela USP e mestre pela UFSC em Filosofia e Teoria do Direito. Atualmente trabalha com Deleuze e o direito e com as transversais e os problemas sensíveis que atravessam o social, o político, as técnicas e tecnologias no capitalismo contemporâneo. Os principais marcos de suas pesquisas vêm do pós-estruturalismo e das filosofias do processo e da individuação. Interessa-se pelo Sound and Sonic Studies e suas conexões com a teoria da informação. Suas iniciativas na popularização da ciência e tecnologia incluem o arquivo, o blog A Navalha de Dali, o canal do YouTube Van Filosofia e o podcast Chapação Maquínica, né? Que eu já recomendo todos esses canais de popularização desde já, porque eles são extremamente úteis, né? Os cursos do professor é até sobre Kelsen, assim, né? Não é só de direito que o professor Murilo entende muito de Kelsen também. Um outro Kelsen, né? Já recomendo desde já. Enfim, o professor Murilo também tem alguns livros, né? Eu estou com esse aqui à mão, né? Algumas coletâneas organizadas pelo professor Murilo, junto com o professor Andy Dias e com o Adriano Pilati, né? Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor. Bem-vindo, professor, muito obrigado pelo aceite. Espero contar com você também em outras oportunidades. E é isso, a fala é toda sua. Ô, Benjamin, muito obrigado pela introdução, pela apresentação, pelo convite, muito amável, e pela oportunidade de conversar um pouco com o pessoal da FRJ, que sempre me recebe muito bem, sobre Deleuze e o Direito, que é uma pesquisa que já leva aí alguma coisa em torno de uns 15 anos, se a gente for contar os textos de pouca maturidade, né, colocá-los na conta. E essa pesquisa específica, quer dizer, um segmento da pesquisa em curso e em vias de finalização que eu queria apresentar para vocês hoje, ela tem mais ou menos uns 10, 8 anos que foi se encaminhando pelas sendas que eu apresento hoje. O que a gente vai fazer hoje? Eu queria tematizar uma questão que é pouco levantada no que diz respeito à relação entre direito e Deleuze, ou Deleuze e o direito, que é o problema dos grupos de usuários. Tá? Eu chamo isso aqui de teoria dos grupos de usuários. Porque lá pelas tantas, em alguns textos que a gente já comenta, eu vou tentar retraçar um pouco, remontar a genealogia conceitual dessas ideias, o Deleuze diz uma coisa que nos causa uma certa espécie e que foi muito pouco explorada pelos comentadores, pelos filósofos e filósofas que se acercaram do problema de Deleuze e direito, especialmente na literatura anglo-americana e na literatura europeia continental, que é justamente o problema, ou a questão, ou, se vocês quiserem, o conceito que não é conceito, que não está exatamente desenvolvido em nenhuma parte da filosofia do Deleuze, mas essa ideia, essa noção, essa ponta solta que o Deleuze levanta e deixa aí para nós, que são os grupos de usuários, quando ele diz basicamente o seguinte, que a jurisprudência é criadora, é verdadeiramente uma filosofia do direito, implica uma filosofia do direito, e que ela não deveria ser confiada a juízes, ela deveria ser confiada a grupos de usuários. E o Deleuze deixa a gente assim, meio que na mão, e diz, vocês que se virem com essa ideia aí, né? E o que é incrível é perceber que ninguém foi muito a fundo nessa questão, ninguém, até onde eu consegui pesquisar, trabalhou com essa questão, embora haja um autor que depois eu comento, mas ninguém deu muita bola para essa fala do Deleuze.
Então, o que eu quero fazer hoje com vocês? Para a gente tentar enfrentar essa questão de o que é que são os grupos de usuários, como é que eles funcionam, como é que eles se relacionam com a jurisprudência, por que Deleuze diz isso, que é uma coisa tão estranha, parece um conceito tão lateral, tão anódino, tão perdido dentro das falas de Deleuze sobre o direito. Eu queria, em primeiro lugar, partir da premissa de que Deleuze está, ao falar sobre o grupo de usuários, trabalhando com um diagnóstico sobre o problema da lei, um diagnóstico sobre o problema do direito, tout court, né? Esse diagnóstico implica o reconhecimento de certas transformações do campo social, a nossa segunda ideia. A partir daí, a gente pode apresentar as teses de Deleuze sobre o direito, que não são exatamente teses, porque, mais uma vez, elas vão ser enunciadas, elas vão ser expressas, mas não vão ser desenvolvidas, não vão ser prolongadas. É como se Deleuze deixasse para nós alguns espaços em branco que a gente pudesse completar, ou algumas pontas soltas que exigiriam um prolongamento que o Deleuze mesmo não dá, mas que me parece que é possível encontrar algumas pistas ao percorrer a sua obra, elas estão ali, né? E aí sim nós chegamos aos grupos de usuários. E as duas ideias fundamentais que eu queria sacar daqui, e aí é um pouco a parte da demonstração, né, é de que, da maneira como Deleuze fala sobre o grupo de usuários, como sendo esses atores de uma jurisprudência que é criativa e que opera por prolongamentos de singularidades, isso significaria ter que pensar fundamentalmente um direito sem helemorfismo e sem antropomorfismo. Isso nos faz pensar num intercessor importante da filosofia deleuziana, que é Gilbert Simondon, um filósofo da individuação, mas também conhecido como um filósofo da técnica, né? E, por outro lado, essa noção nos implicaria dentro de uma teoria dos grupos que também se confunde com uma teoria das instituições e que deve nos entregar uma ideia de política, né? Uma política como heterogênese, que nós vamos buscar a um outro intercessor e parceiro muito importante da obra de Deleuze, que é Félix Guattari. Então, eu comento essas duas entradas, né, via Simondon, via Guattari, para essas ideias, um direito sem helemorfismo, um direito sem antropomorfismo, ou antropocentrismo, e, por outro lado, uma teoria dos grupos das instituições, via Simondon e via Guattari, respectivamente, para daí nós podermos falar um pouco dos agenciamentos jurídicos e voltarmos um pouco ao concreto, né? Eu estou bem tranquilo aqui, porque a gente está falando dentro de um programa de pós-graduação em filosofia, então acho que não tem nenhum problema a gente partir dos textos para irmos ao concreto. Se o contexto fosse outro, talvez eu invertesse, eu colocasse essa apresentação aqui de ponta cabeça. Mas vamos aos textos então. Bom, se a gente fosse repassar os momentos em que o Deleuze fala sobre direito, é engraçado porque não são poucos, né? Mas, geralmente, a gente tende a centralizá-los em duas entrevistas e um texto que estão entre os anos de 1988 e 1990. Que textos e entrevistas são esses? Uma primeira entrevista que vai sair na Magazine Littéraire, dada a Raymond Bellour e François Ewald, se chama Sobre a Filosofia e vai se encontrar publicada agora em Conversações. Uma outra entrevista, dessa vez tomada por Tony Negri, né, ou por Antônio Negri, que vai ser publicada na Future Antérieure e que vai se chamar Contrôle de Vir, também está lá no Conversações. E, por fim, um texto que, na verdade, encerra o Conversações, que é o pós-escrito sobre sociedades de controle, um texto muito, muito conhecido, que vai ser publicado na década de 90, e esse, de fato, é um texto e não uma entrevista, um texto bem enxuto, bem denso, como os que Deleuze estava escrevendo nos últimos anos da sua vida, né, que vai ser publicado em L'Autre Journal. Agora, o que de mais imediato precede ou circunscreve esses três textos que vão aparecer especialmente na metade final dos anos 80, no início dos anos 90? Bom, Deleuze estava trabalhando, em primeiro lugar, com Foucault, nos últimos anos, embebido na questão do diagrama de poder, das formações sociais. Havia publicado recentemente um livro sobre Leibniz e o Barroco, né, a dobra, que remete ao prolongamento tardiano, à neonomadologia. Sai também um opúsculo, assim, um texto muito pequeno, em homenagem a François Châtelet,
chamado Péricles et Verdi, né, ou Péricles e Verdi, em que o Deleuze vai comentar, en passant, uma certa constituição musical do político, e a gente não vai falar de música hoje, mas, enfim, tem palestras por aí que vocês acham essa pegada, se interessar, tem lá no canal. E, enfim, dessa tríade vão sair cursos, vão sair algumas monografias, vão sair alguns textos de ocasião. Mas os diagnósticos sobre o direito, no fim dos anos 80, eles vão parecer meio que caídos do céu, porque o cara estava trabalhando com Foucault, estava trabalhando com Deleuze, estava fazendo um texto de homenagem a Châtelet, mas eles não caem do céu. Meado para o fim dos anos 70, Deleuze vai escrever a segunda parte de um livro muito importante na sua bibliografia, que é Proust e os Signos. O ano aí, exatamente, é 1976, que ele vai escrever a segunda parte desse texto. E ali, ele vai retraçar uma crítica à lei, ao logos, que remete aos alvores da sua trajetória filosófica, pelo menos cronologicamente. A gente podia estabelecer mais ou menos assim o que vai se passar aqui, né? De certa forma, tudo isso que eu vou falar cronologicamente, aqui, ou mais ou menos cronologicamente, está envolvido, é meio que retomado por essa segunda parte de Proust e os Signos. Nos anos 50, Deleuze está envolvido com Hume, está escrevendo Empirismo e Subjetividade, uma monografia que basicamente o guinda a um certo conhecimento público como jovem filósofo, e que tematiza, entre outras coisas, a criatividade da instituição ou das instituições. Mesmo problema que vai aparecer num texto menor, vai ser publicado em A Ilha Deserta e outros textos, chamado Instintos e Instituições, em que Deleuze está problematizando a questão da negatividade ou do limite como elementos definidores das instituições versus a possibilidade de as instituições serem efetivamente criativas, isto é, se prestarem a serem meios de satisfação oblíqua dos desejos e participarem de um regime efetivamente positivo, né, de compossibilidades do viver junto. Se a gente saltar aos anos 60, a gente vai encontrar um Deleuze escrevendo lá por volta de 67 sobre Sacher-Masoch, sobre a literatura de Sacher-Masoch, num livro chamado, ou melhor, que tem por subtítulo O Frio e o Cruel. Deleuze ali está interessado pelas noções de contrato, vai aparecer ali uma crítica à lei, uma crítica à ideia de lei em Platão, vinculada à ideia de bem, uma crítica à ideia de lei em Kant, né, pensada como pura forma. Nos anos 70, temos um Deleuze escrevendo, já com Guattari, um livro iniciático muito interessante, muito poderoso sobre Kafka, em que ambos veem Kafka encarnando a consciência depressiva da lei kantiana, falando sobre a forma pura, vazia, incognoscível e já culpada da lei que se encontrava como que num redobramento da noção de lei kantiana dentro da literatura kafkiana. Tudo isso, de certa forma, né, a gente veio passando aqui por alguns pontos cintilantes dos anos 50 até os anos 70, mais ou menos, se vê mobilizado ao longo da segunda parte de Proust e os Signos em 76. E ali, mais uma vez, vai surgir uma dualidade, sem dualismo, entre o logos e a lei, e aquilo que naquele texto de 76, Deleuze chama de antilogos, e que em outros textos, anteriores inclusive, aparecia como nomos, né? O que implica para nós uma outra referência, que eu não citei até agora, que é o Diferença e Repetição, de 68. Lá no Diferença e Repetição, de 68, Deleuze recupera uma leitura de Emmanuel Laroche e a oposição entre logos, por um lado, e nomos, por outro, que ele vai mobilizar para resolver o dilema ontológico da unidade e da multiplicidade, ou do uno e do múltiplo. E vai sugerir, a partir daí, disso que eu chamo de uma dualidade sem dualismo, duas soluções. E eu faço aqui uma recuperação muito tosca e muito sumária, para a gente poder partir adiante. Por um lado, o logos teria que ver com a partilha da diferença e dos seres, supondo a unidade substancial do ser, como uma espécie de fundo, como uma espécie de canevas, né? Essa partilha se daria a partir de uma razão judiciosa,
organizadora, de caráter hierarquizante, e que supõe uma uniformidade ontológica de fundo, apesar das diferenças entre os seres. Então, a premissa básica é essa, né? Os seres são, apesar das suas diferenças, no fundo, são iguais, e se pode distribuí-los de maneira hierárquica, né? A gente vê isso, por exemplo, no Aristóteles, né? Na própria noção que o Logos tem no sentido de hierarquizar aqueles que têm a posse dessa faculdade sensível e esse acesso à moralidade que vem pelo Logos e que os distingue como seres daqueles outros seres que não os têm. E aí a gente tem uma das raízes, né, importantes da metafísica ocidental e do antropocentrismo, inclusive. E por outro lado, Logos de lado, o que o Deleuze chamará de nomos, que ele vai buscar os pastores nômades, né, nessa leitura do Emmanuel La Roche, que se caracterizar por fazer uma outra coisa, por uma outra operação, que consiste em distribuir as multiplicidades de seres em espaços abertos. Espaços que não são definidos por propriedades, que não são definidos por cercas, por limites, de acordo com o tipo de distribuição que não é hierarquizada, mas horizontal, e que Deleuze vai chamar de nômade, ou nomádica, né? Meio que ecoando essa ideia de nomos como uma noção de fundo compartilhada. Ou seja, uma distribuição que se alavanca na dispersão fragmentar dos seres e sem fundo por um espaço aberto, indeterminado, não limitado de nenhuma maneira. Ou seja, aí a dispersão se torna não só uma operação e uma técnica, mas também um evento, um acontecimento e um estilo de consistência. Ou seja, isso nos dá uma outra maneira de tentar resolver o problema do uno e do múltiplo, sem ter que pressupor necessariamente uma substância, mas implicando uma distribuição nômade de multiplicidades, como tais, substanciais, né? Então, os seres, e não o ser, é que vão se afigurar iguais na sua diferença, naquilo que mantém como as suas diferenças. A diferença, portanto, aparece aí como primeira, e a igualdade entre esses seres é que se afigura segunda, né, derivada. Temos aí um plano horizontal, definido por uma consistência e não por uma organização hierarquizada e logocêntrica. Temos aí um espaço criado pela ação de distribuir livremente. O nomos nada mais é, nesse caso, do que um efeito de expressão ou do que um efeito de consistência. E aí temos esses dois conceitos que vão surgir, por exemplo, ou ressurgir lá no que é a filosofia, plano de consistência, plano de organização, né? Plano de organização fazendo referência ao logos, o plano de consistência fazendo referência a essa distribuição nomádica própria do nomos. Por que eu disse isso tudo e fiz essa rápida recuperação da distinção entre nomos e logos, ou logos e nomos? Porque na segunda parte de Proust e os signos, esse texto 76, do qual estou tentando recuperar algumas ideias, o Deleuze vai enunciar um embate que evoca, à sua maneira, o logos e o nomos. Essa dualidade, mais uma vez, que aparece lá em 68, vai ser revocada aqui em 76. Só que ele vai dar um outro nome para isso. Ele não vai falar sobre logos e nomos, mas logos e antilogos. Ou melhor ainda, ele vai dar uma espécie de consistência territorial para esse embate. Vai dizer, é o embate entre Atenas, isto é, o modelo grego, e Jerusalém, isto é, o modelo judaico, o modelo spinozano, mas que também é kafkiano e proustiano no seu caracterizar-se. Atenas se refere a quê? Atenas se refere precisamente ao logos grego, né? Aquilo que Deleuze muitas vezes vai chamar de precedência da inteligência. Quer dizer, a ideia de bem, o governo de reis filósofos da República Platônica, que repudiam os afetos desorganizados e que também desorganizam tanto a alma individual quanto a constituição da polis. Basta lembrar que todos aqueles afetos problemáticos, que Platão muitas vezes vai chamar de efeminados, né, de não viris e tudo mais, vão ter que ser expulsos da polis mediante a expulsão de uma série de artes, principalmente a poesia de caráter imitativo. Então, Atenas, ou o logos grego, remete a uma inteligência prévia, a uma inteligência organizadora, hierarquizante, que nas palavras do próprio Deleuze, em Proust e os signos, vem sempre antes, né? Ou seja,
essa ideia de bem, propriamente platônica, nos faz saber imediatamente o que é o justo, antes mesmo que o caso que exige a justiça se apresente diante dos nossos olhos. Nós sabemos o que é o justo, é a lei, com L maiúscula, né? É o bem, com B maiúsculo, é, portanto, a ideia, o eidos, a forma ideal ou inteligível do bem. E, por outro lado, segundo território, nesse embate, é Jerusalém, que vai se referir ao antilogos judaico, aquele que vai remeter a uma violência de caráter pático, né? Quando eu digo pático, é uma referência a patos, as paixões, né? É a violência de caráter afetiva que se desprende dos encontros fortuitos que os corpos fazem com os signos. Quer dizer, o encontro é que nos afeta e que afeta ao caso, que afeta o próprio caso, que nos informa numa relação nova e sensível, né? Ou seja, esse embate entre o modelo grego e o modelo judaico, do logos e dos afetos, se reduz a perceber um mundo que progressivamente vai sendo privado de logos, né? Então essa é um dos grandes diagnósticos do Deleuze. Quando a gente olha para como a ideia de lei evolui no tempo, no Ocidente, isso equivale a perceber que estamos entrando num mundo que vai sendo progressivamente mais e mais privado do logos. Ou seja, dizer isso equivale a tomar a consciência moderna de que o antilogos vence, né? E para Deleuze, Kant formulou essa noção filosoficamente e Kafka formulou a consciência depressiva de um ponto de vista literário. Porque nós vamos progressivamente substituindo a ideia de lei, a ideia de bem, como vão surgir irmanadas na República Platônica, por uma noção que vai estar claramente configurada na ideia de lei kantiana, de um melhor relativo. Ou seja, não mais a lei e o bem, mas as leis e a forma jurídica, né? Se o Kafka encarna a consciência depressiva dessa virada moderna, dessa verdadeira revolução copernicana moderna, como Deleuze ironicamente vai chamar, é ao dar conta, isso vai ficar muito claro, por exemplo, na Colônia Penal, né? Num texto chamado Na Colônia Penal, de que a lei se torna uma forma vazia, incognoscível, né? Nós temos que descobrir, interrogando as chagas que são aplicadas em nosso corpo no meio da punição, né? Em meio à punição, e ela já é culpada, né? Quer dizer, nós já somos devedores da lei antes mesmo de cairmos em pecado, digamos assim. Por outro lado, Proust, que é aquele que nos interessa aqui nesse texto 76, vai encarnar a consciência esquizo dessa transformação. Ou seja, vai encarar essa transformação como não simplesmente um melhor relativo, mas o fato de que a assunção, a tomada de consciência moderna do antilogos faz com que nós tenhamos que pensar na juridicidade a partir de fragmentos livres, em que a culpa já não está mais psicologizada como em Kafka, mas vai ser tratada como uma culpa de caráter social. Isso vai aparecer muito claramente, vai reaparecer no Anti-Édipo, né? Quando, por exemplo, Deleuze e Guattari falam sobre a homossexualidade de tipo vegetal que aparece no texto proustiano. Ou seja, notem que ao falar de Kafka e de Proust, nós estamos diante da máquina literária. Estamos diante das funções da clínica e não da crítica, que vai nos dar uma outra ideia de justiça como imanência e como polivocidade do desejo. E alguém pode dizer, bom, mas essa é uma definição das mais nonsense, porque dizer que justiça é desejo, né? Talvez isso não passe de um espontaneísmo, talvez isso não passe, na melhor das hipóteses, de um voluntarismo muito dos frouxos. Mas isso não é um espontaneísmo, isso não é um voluntarismo frouxo. Porque Deleuze está muito consciente de que há o mundo, aos agenciamentos, aos estratos. E cada uma dessas coisas, assim existentes, é investida exatamente pelo desejo. É o que é porque foi investida pelo desejo, porque foi configurada pela imanência e pela polivocidade desse desejo que nos entrega uma noção de justo, né? Ou seja, Deleuze tem a consciência, uma consciência um pouco trágica,
de que estamos diante de um real que esmaga o desejo, que ao mesmo tempo é a sua expressão, é a sua manifestação, mas ao mesmo tempo esmaga o desejo. E é com esse real que o desejo precisa compor. É esse real que ele precisa transformar. E dessa maneira, produzir essa equação entre justiça e imanência, ou entre justiça e a polivocidade do desejo, é, na verdade, evocar as lutas. É, na verdade, evocar os corpos, os enunciados coletivos, as múltiplas formas de conteúdo e expressão nos quais as lutas, os corpos, os enunciados coletivos podem se agenciar. Tá? Com esse rápido sobrevoo, tá? Acho que foi rápido, uns 18 minutos, eu acho que a gente consegue entender mais ou menos o que Deleuze diagnostica sobre o direito nos anos 80, as portas do nomos da informação e dos controles. A gente pode, então, tentar enunciar algo do seu diagnóstico, que é subliminar as teses, para daí, sim, chegar às tais teses, que, como eu disse, não são teses. Né? Então, vamos voltar um pouquinho às duas entrevistas e ao pós-escrito sobre sociedade de controle. O que Deleuze diz ali sobre o direito? Qual que é o diagnóstico subliminar às teses que ele vai lançar sobre o direito e às quais, eu juro a vocês, em um momento chegaremos? E aqui eu cito. Tá? Num primeiro momento, lá em Sobre a Filosofia, no Conversações, ele diz mais ou menos o seguinte, aqui são alguns recortes, né? A gente poderia dizer que esse diagnóstico é um pouco mais amplo, um pouco menor, mas, enfim, isso é mais ou menos como a gente pode pegar a coisa. Nos Estados de Direito, diz ele, não são os direitos adquiridos e codificados que contam, mas tudo aquilo que atualmente constitui um problema para o direito. Tudo o que leva as conquistas a correrem o risco permanente de serem novamente questionadas. E aqui vem o diagnóstico pesado. O Código Civil tende a rachar por todos os lados, e o Código Penal conhece uma crise igual à das prisões. Esse é o pequeno diagnóstico. Né? No pós-escrito sobre a sociedade de controle, o pequeno diagnóstico que está ali é a da crise das disciplinas, a da crise de todos os meios de confinamento, que meio que evocam essa crise da codificação, de um Código Civil que tende a rachar, de um Código Penal que conhece uma crise igual a dos espaços de confinamento prisionais. E ele diz algo do tipo, essa crise, na verdade, significa o seguinte, não só que as sociedades disciplinares estão desaparecendo como tais, né? E olha aqui o tema Foucaultiano, não só da disciplina, das sociedades disciplinares, lá do vigiar e punir, mas principalmente das formações sociais. Que, de certa maneira, o Deleuze tem essa interpretação de que Foucault tinha visto alguma coisa ali, especialmente ao falar sobre biopoder e sobre biopolítica, que era como que o nascimento das sociedades de controle. Né? Não à toa, a gente nunca mais largou esse vocabulário do neoliberalismo que o Foucault vai cunhar em alguns cursos ali do final dos anos 70 e início dos anos 80, da governamentalidade também. Então, Deleuze vai dizer o seguinte, né? E aqui não vou nem discutir se essa ideia do Deleuze corresponde efetivamente àquilo que o Foucault está dizendo ou não, porque isso não é nosso problema. Mas ele está basicamente partindo dessa premissa de que, olha, Foucault viu alguma coisa ali que ele não desenvolveu exatamente, mas que nós podemos desenvolver, né? E a partir, por exemplo, da literatura Beat do William Burroughs, ele vai nomear essa nova formação social que sobrevém às sociedades disciplinares e sociedades de controle naquele pós-escrito. E ele diz, então, isso é sinal de que as sociedades de controle estão substituindo as sociedades disciplinares. E por sociedades de controle, ele entende essas novas formações sociais emergentes, caracterizadas por formas de controle ao ar livre, individuais, não mais individuais, que ocorrem em espaços abertos e limitados, mais ou menos, para a gente dar um pouco de concretude à ideia, como o modelo do GPS, né, da coleira eletrônica, do animal que vai ser traqueado, que vai ser rastreado na reserva, dos meios de controle ultra rápidos que ele vai encontrar, por exemplo, nos textos do Paul Virilio. Isso nos leva, então, a uma segunda noção da apresentação de hoje, que é as transformações do campo social. Ou seja, o que Deleuze está dizendo aqui, o que é subliminar a todo o diagnóstico sobre o direito, e o que me parece vai mover suas teses sobre o direito, sua compreensão do que é o direito hoje, como ele deve ser pensado ou pode ser pensado,
O que é subliminar a tudo isso é a compreensão de que as formações sociais se transformam, e que elas se transformam num certo sentido. Das sociedades disciplinares, tais como Foucault as descreveu exaustivamente, aquilo que Foucault começou a descrever, começou a perceber, mas abandonou no meio do caminho, que Deleuze chamará de sociedades de controle. Se as formações sociais se transformam, o seu diagrama e as estratégias globais de poder nela também se transformam. Ou seja, nós saímos de uma estratégia de confinamento, de meios de interioridade, para um sistema de controles ao ar livre, que em outros textos, muitos deles sobre música e sobre informação, Deleuze vai caracterizar como essas vias rápidas, né? Essas autoestradas muito rápidas que permitem uma liberdade, uma intensidade, uma aceleração, mas ao mesmo tempo canalizam esses fluxos de maneira bastante bem definida. Então, tudo isso leva, na verdade, a uma reconfiguração nomológica do campo social. Quer dizer que nós saímos do modelo das leis, nós saímos do modelo dos moldes, dos corpos individuais que deveriam ser organizados em massas, ideia das disciplinas, que permitem, inclusive, um salto ao biopoder, porque a disciplina era uma parte, né, do biopoder, integrava o biopoder, era uma estratégia, né, era uma perna dele. E, por outro lado, entramos no modelo da informação, não mais dos moldes, mas das modulações, das variações contínuas. Não mais dos corpos individuais, mas dos divíduos, ou seja, dos bancos, dos dados, das probabilidades moleculares, das nuvens estatísticas. Quer dizer que essa reconfiguração nomológica do campo social, na verdade, esconde para nós, se a gente quiser pensar o direito, a filosofia do direito, uma crise da lei, uma crise dos moldes e das operações de moldagens. O que entra no lugar disso é o que a gente poderia chamar aqui de maneira muito genérica de um nomos do controle ou dos controles e da informação. Isto é, dinamismos que se caracterizam por serem modulações ultra rápidas em espaços abertos e de acordo com uma certa axiomática capitalista, que a gente sabe bem lá do Antiédipo. Ela descodifica ou libera fluxos dos seus limites e territórios com uma mão, mas reterritorializa, ou, para dizer como Mackenzie Wark, né, vetorializa com outra mão. Ou seja, liga pontos com outra mão e fixa esses pontos numa determinada estratégia. É isso que é o nomos do capital. Tá? Eu estou falando isso aqui muito en passant e não me aprofundo nisso porque isso nos levaria a problemas de outra ordem. Tá? E a gente ficaria aqui sem um tempo que nós vamos precisar depois. Isso nos levaria ao problema da informação, ao problema das palavras de ordem, a questão dos controles, da sua determinação ou indeterminação, da sua reversibilidade. Mas é aqui, nesse preciso contexto, que o Deleuze vai lançar suas teses sobre o direito. Então, vamos a ela, ou a elas. As duas teses que não são teses, mas são espaços em branco, ou são pontas soltas, como eu gosto de chamar. E aqui eu leio um pouquinho e analiso, tá? A primeira tese vai estar justamente no sobre a filosofia, em que Deleuze vai dizer, se não ipsis literis, algo muito próximo do seguinte: o que é criador do direito não são os códigos ou as declarações, é a jurisprudência. A jurisprudência é a filosofia do direito e procede por singularidade, por prolongamento de singularidades. Tudo isso pode dar lugar a uma tomada de posição caso se tenha algo a dizer. Mas hoje não basta tomar posição, nem mesmo concretamente. Seria preciso um mínimo de controle sobre os meios de expressão. E fecho essas aspas aqui. Ou seja, o que ele está dizendo basicamente é que aquilo que interessa é a jurisprudência, e a gente vai ter que... Isso é todo um problema, entender isso, o que ele quer dizer com jurisprudência, porque não é a mesma coisa que a gente pensa. Ele está dizendo que a jurisprudência é a verdadeira, genuína filosofia do direito, e ela tem um jeito de funcionar, ela tem um jeito de operar. Ela opera por prolongamentos de singularidades. É nesse sentido que ela é criadora. Então não olhemos para os códigos, não olhemos para as leis, não olhemos para os direitos constituídos, porque nada disso importa. Aquilo que importa é essa pequena operação da jurisprudência que vai permitir prolongamentos de singularidades dentro de um sistema mais ou menos predisposto. E depois ele diz uma outra coisa que tem uma certa implicação política.
Ele diz, nosso problema não é tomar posição, nem mesmo concretamente sobre as coisas, porque a gente acha que tem alguma coisa a dizer sobre alguma coisa, né? O que interessa é ser capaz de exercer o mínimo de controle sobre meios de expressão. Será que a gente não poderia pensar, até certo ponto, que o direito é uma encarnação possível, é um dos meios de expressão possíveis que dão existência a agenciamentos jurídicos? Ou seja, será que o nosso problema não passa por, nessa crise da lei e dos moldagens, em passar ao problema político de ser capaz de operar também as modulações? E aqui temos a segunda tese, que vai aparecer na entrevista a Tony Negri em Controle e Devir. E ele diz, Deleuze, o que me interessa não é a lei, as leis, nem mesmo o direito ou os direitos. O que me interessa é a jurisprudência. Tá? Vai repetir o que ele estava falando na outra entrevista. Mas aqui ele tem umas coisas novas aqui que vão surgir os grupos de usuários. Continua. É a jurisprudência que é verdadeiramente criadora do direito. Ela não deveria ser confiada aos juízes. E aqui ele vai pegar pesado com juízes. Não é de um comitê de sábios, comitê moral e pseudo-competente que precisamos, mas de grupos de usuários. É aí que se passa do direito à política. E aí ele comenta alguma coisa en passant que eu acho que é interessante, mas ele diz, é aí que se passa do direito à política, uma passagem que eu também fiz com o Maia de 68, quer dizer, ele está meio que dizendo que estava passando do transcendental ao empírico, né, no seu empirismo transcendental, e dizia, essa passagem se faz pela tomada de contato com problemas concretos, com problemas precisos. Tá? Ou seja, mais uma vez, não a lei, não as leis, não o direito, não os direitos, o que interessa é a jurisprudência. Ele reafirma, ela é criadora. Mas veja bem, não é exatamente o que a gente pensa, geralmente. É uma jurisprudência sem juízes. É uma jurisprudência com grupos de usuários. Quando a gente descartar os juízes e tiver uma operação criadora de prolongamento de singularidades feitas por grupos de usuários, ou feita por grupos de usuários, é que passaremos do direito à política, tomando contato com problemas concretos. Então aqui a gente tem a nossa tese. E o que me interessa? Em primeiro lugar, o fato de que ninguém, exceto um teórico australiano chamado Paul Patton, falou dessa questão dos grupos de usuários explicitamente. E quando Patton o fez, ele pareceu evocar, na verdade, ou melhor, ler, né, no Deleuze, uma evocação a uma democracia participativa, de caráter liberal, cuja grande revolução seria reconhecer e integrar as diferenças a uma estrutura de Estado, a uma estrutura de direito, a uma estrutura do político já completamente pré-existente, supondo, portanto, suas imagens já prontas, já acabadas. O que nos faz perguntar, né? Mas isso me parece contraintuitivo. O Deleuze estava falando de um negócio que era altamente criador, né? O que a gente estaria criando exatamente ao simplesmente acomodar diferenças que já existem em uma estrutura que já existe? Me parece que nem a singularidade permanece a mesma, nem a estrutura pode permanecer a mesma se o Deleuze está falando num processo ou num funcionamento de caráter criador. Então, o que me parece é que Deleuze nos convoca não a uma nova imagem do direito, mas a um direito sem imagem, que é completamente impossível de prefigurar. Aquilo que ele nos dá, essas duas teses de sobre a filosofia, de Controle e Devir, que vão falar rapidamente sobre o direito no final dos anos 80, não são teses, são pontas soltas. Elas têm que ser pensadas de maneira clínica, não de maneira crítica. Elas têm que ser pensadas com as armas do fazer existir e não do julgar. E lendo tudo que circunscreve essas duas pontas soltas, essas duas teses, me parecem haver aí pelo menos duas ideias implícitas nessa simples noção e problemática noção de grupos de usuários. Primeiro, um direito que a gente poderia chamar de pós-lemórfico, porque ele já não trabalha mais com as formas da lei e nem com as operações de moldes e moldagens, e que também é pós, ou não, se vocês preferirem, pós às vezes é ruim, não antropocêntrico. Isso vai exigir um Simondon como intercessor. E uma teoria dos grupos, uma teoria das instituições,
que vai nos exigir um Guattari intercessor e que vai supor uma filosofia do campo social como que subliminar essas teses sobre o direito. Quer dizer, me parece que está claro que isso é subliminar, porque Deleuze está falando tudo o que fala sobre o direito, diagnosticando a sua crise, olhando para a formação social a que essas operações jurídicas correspondem, né? Então, basicamente, é como se ele dissesse, então, abandonamos as sociedades disciplinares, abandonamos essa lógica das leis, dos códigos, das formas jurídicas, do melhor relativo kantiano, e agora aquilo que vem é outra coisa, né? A formação social a gente chama de sociedade de controle, mas esse direito aí a gente tem que pensar direito o que é. Me parece que é uma coisa parecida com uma jurisprudência que opera por prolongamento de singularidades, que não pode ter juízes e que deve ser operada por grupos de usuários. Claro que ele não está dizendo isso de maneira normativa. Temos que transformar as instituições para que elas sejam isso. Mas perceber que esses processos sociais, esses processos de recuperação da própria jurisprudência como operação social, como operação ou categoria do social, elas já estão meio que implícitas, né? Elas são colocadas em jogo nas tensões concretas. E aí, mais para o final da apresentação, eu falo de alguns exemplos em que eu acho que isso fica razoavelmente simples de visualizar. Vamos para a parte um pouco mais dura, então, um pouco mais conceitual da coisa, comentando rapidamente Simondon e Guattari, como é que eles nos ajudam a iluminar essa noção de grupos de usuários. Por que eu digo que esta noção poderia redundar num direito pós-ilemórfico e não antropocêntrico? Há aí uma ressonância, né, do diagnóstico da crise das leis e dos moldes, ou seja, da crise das formas jurídicas, que se prolongam numa crise da subjetivação do direito e dos seus conteúdos ou materiais. O que poderia definir o direito na sociedade de controle? Se podemos chamar essa formação social emergente de sociedade de controle, como é que definiríamos o direito, né? Será que ele se define como o bem e a sua ideia, a forma pura e vazia da lei, ou até mesmo pelo par matéria e forma? Me parece que não. A crise das sociedades disciplinares é também a crise do ilemorfismo, tanto como esquema cognitivo, quanto como modelo de ação. Isto é, o ilemorfismo já não serve mais nem para pensar, nem para agir. Por isso, Deleuze escreve sequências de desmoronamentos de meios de interioridade. Quer dizer, você pega esses textos dele ali do fim dos anos 80, início dos anos 90, e todas as instituições que ele comenta estão desmoronando em espaços abertos, estão dispersando dispositivos por todo o campo social, as fábricas desmoronam, as prisões desmoronam, as escolas já não são mais o que eram, os hospitais já não existem mais, se tornaram hospitais-dia, né? Se tornaram instituições de tratamento ambulatorial, em que as pessoas entram e saem a todo momento. Com esses desmoronamentos, desmoronam também duas noções que estruturam um certo pensamento jurídico dominante. Os pares, matéria ou conteúdo, se vocês preferirem, forma, e o outro par, objeto, sujeito. Noções que estruturam o normativismo keynesiano, por exemplo. O próprio ato operativo do direito, quer dizer, a subsunção lógico-formal, é uma operação de moldagem formal, que independe dos conteúdos envolvidos. Nós estamos aí no coração da crise da lei dos moldes e das moldagens. O que vem ocupar o seu lugar? Ora, pós-escrito sobre a sociedade de controle é razoavelmente claro com relação a isso. Ele diz as modulações, as transduções, operações que Simondon talvez chamasse de individuação entre singularidade e um sistema meio estruturável por essa singularidade. Esse sistema meio se vê percorrido por uma tensão, uma incompatibilidade, ou aquilo que Simondon muitas vezes vai chamar um problema, né? Que se estabelece entre os níveis micro e macro e que provoca a estrutura sair do seu equilíbrio homeostático e entrar num regime de equilíbrio metaestável, ou seja, um tipo de equilíbrio que a menor perturbação, como por exemplo o aporte local de um germe estrutural, como o germe cristalino na água-mãe, poderia romper, desencadeando uma transformação sistêmica que se propaga de próximo em próximo, das regiões mais informadas para as regiões menos informadas. E é isso que faz existir uma nova relação, um novo acoplamento, uma nova ecologia entre a singularidade ou o aspecto micro e a estrutura ou o aspecto macro. Nós também podemos chamar isso de ontogênese, né, de operação do fazer existir, ou de operação de informação
no sentido simondiano da expressão. Porque tudo que está individuado, o próprio indivíduo, o indivíduo mesmo, a repartição do indivíduo nas suas relações com a estrutura, tudo isso é só uma fase do ser, não é o ser completo, não é o ser ontologicamente finalizado. Eis o que Deleuze talvez tenha querido dizer ao afirmar que a jurisprudência opera prolongando singularidades, né, ou por prolongamentos de singularidades. Quando ele diz isso, essa é uma clara ressonância do tema da individuação simondiana e do tema da transdução. É dizer que o direito, a sua prática, possui uma dimensão alagmática, ou seja, envolve uma teoria das operações e opera individuações no campo social. Isso é, tomadas de forma, preside processos ontogenéticos, fabrica seres e corpos, em certa medida, porque tece a trama relacional que os dá a ser, que os configura. Mas também produz e pode produzir, não apenas transduções, mas um tipo especial de transdução, que são as modulações de um dado diagrama de poder. E aqui seria útil a gente recobrar uma distinção que o próprio Simondon faz, né, entre transdução, ou seja, uma transformação de estruturas que acontece movida pelos seus próprios dinamismos internos, e modulação, isso é, quando essa transformação recebe a sua lei de fora. Tá? Então, nós podemos, com Deleuze e com Simondon, com a sua interseção, abandonar espetacularmente todo e qualquer ilemorfismo jurídico e, com ele, todo excepcionalismo antropocêntrico e antroponômico que conhecemos. Porque aí a jurisprudência já não é aquilo que a gente imagina. Ela é uma operação social, se a gente quiser falar como Simondon, ela é transindividual, né? De individuação, ou seja, de transdução ou de modulação, que cria relações, que cria acoplamentos, que cria ecologias, operações de informação ou de tomada de forma entre materiais os mais diversos, que só vão ganhar consistência própria, isto é, só vão ganhar estatuto de ser, nas relações que assim se estabelecem. Sejam singularidades, e aí a gente está falando do aspecto micro, sejam estruturas, e aí estamos falando do aspecto macro. Veja como isso é parecido com o que Bruno Latour vai falar num livro chamado A Fábrica do Direito. Latour diz que o direito é uma verdadeira sociologia, né, porque ele opera associações, ele opera o social, né, ou as associações, entre palavras, coisas, textos, pessoas. Mas eu acho que o Deleuze, avant la lettre, né, evidentemente, ele é ainda mais profundo que o Latour nesse ponto. Porque se essa interpretação aqui estiver razoavelmente correta, né, usando a filosofia da individuação do Simondon para entender um pouco o que o Deleuze estava pensando por prolongamento de singularidades, essa ideia da jurisprudência operando de tal forma, nada do que o Latour está descrevendo em termos de antropologia do direito, né, de etnologia do Conselho de Estado francês, efetivamente está dado. Nem as pessoas são necessariamente pessoas, nem os textos são necessariamente textos, quer dizer, são as relações entre as coisas que, na verdade, vão maquinar esses seres na sua consistência própria, na sua consistência individuada. Tá? Então, me parece que Deleuze ainda está um grau abaixo do Latour nesse nível de concretude. As coisas já não estão prontas e acabadas, né? Elas estão meio que se fazendo nas relações. O que também é muito interessante, porque o próprio Simondon dizia isso, né? O ser, no fim das contas, nada mais é do que relação. Né? A relação tem um estatuto de ser. E pronto, aí a gente tem um problemaço que remete a Tarde, que remete ao Latour e etc., e a gente deixa isso daí de lado com uma nota de rodapé. Segunda entrada, a teoria dos grupos, a teoria das instituições. Vocês devem estar se perguntando, beleza, eu até entendi mais ou menos que negócio é esse de individuação, o caso, não sei o quê. Mas quem é que são? E quem é que poderiam ser os agentes, né, ou para falar como Latour, os actantes dessa tal jurisprudência? O Deleuze meio que dá uma resposta, mas é uma resposta que não responde. Ele diz, uma coisa eu posso dizer a vocês, não os juízes, mas sim os grupos de usuários. É aí que se passa do direito à política, pela tomada de contato com problemas precisos. Eu acho que quando Deleuze diz isso, ele está pensando fortemente no Guattari. E talvez ele esteja pensando
numa espécie de eco longínquo do ano de 1972, quando Deleuze publica um texto chamado Três Problemas de Grupos, que nada mais é do que um prefácio, vai ser publicado como tal, ao Psicanálise e Transversalidade do Guattari. E eles ali estavam meio que, eram amigos, né? Estavam se conhecendo ali no final dos anos 60. O Guattari explica um monte de coisas sobre a teoria de grupos dele e tal. Segundo o Guattari mesmo conta, o Deleuze o aprovava calorosamente, assim, né? Dizia, nossa, que troço fenomenal, que troço fantástico. Então, quando o Guattari junta esses vários textos, né, que eram publicados de maneira meio que entrópica, né, meio caótica, e escreve Psicanálise e Transversalidade, convida o Deleuze para prefaciar, e aí eles já tinham um livro juntos e tudo mais. Ao falar em grupos de usuários, quer dizer, quando Deleuze diz a jurisprudência ela deveria ser tomada por grupos de usuários, seria plausível a gente imaginar que o Deleuze estivesse pensando não só na teoria dos grupos, mas num outro conceito que aparece no Guattari, e estivesse pensando o próprio direito na dimensão de um equipamento coletivo, a própria jurisprudência na dimensão de um equipamento coletivo. O Guattari chamava de equipamento coletivo uma série de coisas, né, para tentar evitar o determinismo e a ortodoxia estruturalista autosseriana dos aparelhos ideológicos de Estado nos anos 70. O que eram equipamentos coletivos para o Guattari? Todo e qualquer modo de semiotização coletiva que contasse com duas dimensões. Uma dimensão que correspondia às relações de produção dominantes e uma outra dimensão que correspondia ao que ele chamava de agenciamentos coletivos de lutas. Ou seja, você consegue perceber que para o próprio Guattari, equipamento coletivo é meio que uma montagem, né, um modo de semiotização coletivo, que é marcado, que é caracterizado e constituído por uma tensão que corresponde à usinagem da subjetividade. Por quê? Os equipamentos coletivos eles existem para produzir coadaptações entre usos e usuários. E nesse sentido, eles funcionam no sentido de reforçar a dependência inconsciente desses usuários face às relações de produção dominantes. Mas o que o Guattari percebia é que os equipamentos coletivos podiam uma coisa a mais. Eles continham neles mesmos, em germen, né, os agenciamentos coletivos de lutas. Como é que ele chega nessa noção? E aqui eu passo muito rápido, tá, gente? A partir de duas entradas. Tá? No fim dos anos 60, começo dos anos 70, no pós-maio de 68, Guattari percebe que o movimento operário estava começando a reproduzir algumas estratificações, algumas hierarquias e dimorfismos dentro das próprias lutas. Né? Hierarquias que, na verdade, provinham do modelo de dominação burguês, que esses grupos supostamente combateriam. Também, segunda entrada, o Guattari havia convivido de perto com pessoas que passaram pela experiência concentracionária da Segunda Guerra Mundial na Europa. Essa experiência faz médicos, enfermeiros, resistentes, surrealistas, freudianos, marxistas, entre outros, problematizarem as instituições na condição de grupos de usuários de equipamentos coletivos. Quer dizer, esses caras estavam dentro de um equipamento coletivo, como, por exemplo, uma instituição asilar, um hospital psiquiátrico, ou coisa que o valha, estavam se protegendo da guerra ali dentro, e eles começam a falar, caramba, mas isso aqui não é muito legal, né? Como é que a gente poderia repensar esse negócio? Como é que a gente poderia, não tanto reformar a instituição de um ponto de vista normativo, mas remodelá-la do ponto de vista dos seus usos, a partir dos seus usos. Quer dizer, o que eles percebem é que os usos modulam o equipamento coletivo. E desse modo, podem permitir encarnar o desejo de uma outra coisa. É isso que vai redundar, por um lado, numa analítica militante, que é aquilo que o Guattari vai trabalhar durante muitas décadas, e por outro, numa teoria dos grupos. E grupo, para Guattari, não é uma mera adição de indivíduos. Ele vai definir grupo ou grupos como projetos que se apoiam numa totalização provisória e que produzem uma verdade no desenrolar da sua ação. Isso está lá no Psicanálise e Transversalidade. Tá? Ou seja, um grupo é inteiramente moldado pelo desejo, mas ele também é caracterizado por uma tensão e por uma inadaptação, ou seja, ele é marcado pelo desejo de uma outra coisa. Ele encerra vetores de mutação locais que vão surgir nas margens dos equipamentos coletivos, nos usos propriamente organizados
que supostamente reforçariam as relações de produção dominantes. Isso faz com que Guattari diga que os grupos, então, manifestam duas vertentes. Vai chamá-los, inclusive, em alguns momentos, de grupos sintomas, quer dizer, eles são sintomáticos de duas vertentes. Por um lado, grupos sujeitos, e, por outro, grupos sujeitados ou grupos objeto. Tá? Grupos sujeitos se caracterizariam por serem abertos, heterogêneos, dispersos, conscientes e, na verdade, desejantes da sua própria desaparição, dissolução. E grupos que contêm uma alta capacidade para se transversalizarem com outros grupos no nível da subjetividade e no nível dos problemas de grupo que vão surgir ali. Por outro lado, os grupos sujeitados ou grupos objetos já são grupos fechados, estão no outro polo, né? Eles são assombrados por fantasmas de grupo, por um eu coletivo idealizado, muitas vezes por fenômenos quase que despóticos de liderança, de identidade, de reprodução, e acabam recebendo a sua lei de fora. Quer dizer, você consegue ver como isso ecoa um pouco a ideia, né, de transdução e de modulação, mas isso também ecoa um pouco a ideia de um grupo que é organizado de maneira dispersiva, como um nomos, e de um grupo que é organizado como um logos. Né? Tem uma ideia básica ali, tem um eu básico, tem uma identidade fundamental que precisa ser reproduzida, e aquele grupo não quer morrer. Né? Então ele afasta todos os outros, ele se fecha, os vínculos ali são entremeados apenas para os próximos, e já os grupos sujeitos são abertos. Né? Eles estão cara a cara com a morte do próprio grupo a todo momento. Essas duas vertentes não são tipologias. Tá? Então, as coisas não se passam aqui como se a gente pudesse pegar os grupos e dizer, olha, aquele grupo ali é um grupo sujeito, aquele ali é um grupo sujeitado. Todo grupo é atravessado por essas vertentes. Eles têm momentos, né, eles têm dinamismos de grupo sujeito, têm dinamismos de grupo sujeitado. Então, isso aqui não vai servir como dois tipos, mas como dois instrumentos analíticos, em termos de capacidade que os grupos apresentam, maior ou menor, né, variável no tempo, para comunicação transversal, para contaminação, para articulação com o fora, com as diferenças, principalmente de outros grupos e de outras lutas. O que o Guattari descobria aqui, e incrivelmente o Deleuze repetia essa descoberta no seu prefácio, era uma subjetividade de grupo que transcendia os grupos pensados como grupelhos de indivíduos. Era uma subjetividade de grupo que se afigurava portadora de singularidades capazes de tensionar as relações e os usos de um equipamento coletivo. Por isso, Deleuze reconhecia aqui, na teoria dos grupos, também uma vertente para as instituições. Ele dizia, quando o Guattari está falando sobre grupos, na verdade, essa teoria dos grupos do Guattari é uma teoria das instituições. Porque seria possível imaginar, diz Deleuze, as instituições serem substituídas pela proliferação anárquica de grupos. Aí ele não vai usar a expressão de usuários, né, mas a gente poderia completar aqui mentalmente, né, de grupos de usuários. Então, ao falar grupos, estamos pensando em instituições. Por isso é que ele diz, a jurisprudência não precisa ser esse negócio feito por juízes. Pode ser um outro tipo de processo feito por grupos de usuários. Tais grupos vão ser mobilizados por problemas, por situações precisas que admitem uma individuação inesperada. Isso é muito mais complexo do que simplesmente dizer que esses grupos estão identificados e lutam pelo seu reconhecimento, pela sua acomodação, pela sua assimilação num sistema dado. Né? Ou seja, aqui, diz o Deleuze, estamos de fato passando do direito à política. Essa passagem se encarna nas lutas pelo desejo de outra coisa que não seja isso que nós temos. E aí, para não esgotá-los, eu vou terminando com dois exemplos. Tá? Dois exemplos de grupos de usuários que se alavancam no direito e que produzem agenciamentos jurídicos que nos permitem passar o político eventualmente. Nem sempre, mas eventualmente. São dois casos julgados por tribunais, mas aquilo que interessa neles é menos essa dimensão institucional que mobiliza leis, direitos, reconhecimento, julgamento, e muito mais os problemas que eles são capazes de formular, que tornam palpável como a jurisprudência pode ser uma operação de transdução, de prolongamento de singularidades, pode ser um processo social que exceda as dimensões institucionalizadas e judiciárias tais como nós as conhecemos. Então são dois casos, tá? Um julgado nos Estados Unidos, outro julgado no Reino Unido. O primeiro caso se chama de Graffenheid
versus General Motors. É um caso de 76 e que vai ser contado no livro da Kimberly Crenshaw, que é uma advogada feminista negra americana. Esse caso envolve 5 mulheres negras que processam a GM, alegando que a política demissional da General Motors era uma política de last hired, first fired, né? Quer dizer, as últimas pessoas que foram contratadas, as contratações mais recentes, vão ser os primeiros a serem demitidos, no caso de uma reelaboração da estrutura empresarial. E essas mulheres negras diziam que esse critério era discriminatório de gênero e de raça. Quem é que vai julgar esse caso? A Corte do Distrito Leste do estado do Missouri, né? Que foi um dos últimos estados a reconhecerem direitos civis e políticos dos negros, nos Estados Unidos. Essa corte vai fazer o que eu vou chamar de um uso axiomático da jurisprudência. Como é que funciona o raciocínio aqui? Ela revisa o sistema de precedentes, ela revisa o statute law, né? Ou seja, as leis escritas aplicáveis ao caso, e conclui que a política demissional da General Motors não era discriminatória. E, de fato, vamos parar um momento aqui para pensar o seguinte. De fato, esse critério é bem arbitrário, beleza, mas ele é bem simples, né? Você foi um dos últimos a entrar, você vai ser um dos primeiros a ser mandado embora. Quer dizer, eu vou preservar os cargos das pessoas que têm mais anos de casa. Beleza, é um critério arbitrário, podia ser outro, dane-se. Mas o ponto aqui não é esse. O ponto é que, de fato, em last hired, first fired, não tem, obviamente, nenhuma discriminação direta de gênero, nem direta de raça. Muito menos as duas coisas juntas. Só que a corte vai um pouco além aqui. Ela reconhece isso e abstratamente nós podemos até concordar, logicamente podemos concordar, mas a corte diz também o seguinte, que nem as demandantes, nem a corte conseguiram demonstrar a existência de qualquer precedente jurisprudencial que reconhecesse a discriminação baseada simultaneamente em fatores de gênero por um lado e de raça por outro. A corte reconheceu que existem essas proteções, mas que elas são específicas e exclusivas. Ou seja, aquilo que as requerentes estavam postulando na visão da corte era um super remédio, inédito, sem fundamento legal. Quer dizer, você pode postular contra a discriminação por gênero e você pode postular contra a discriminação por raça, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Tudo bem? Esse foi o argumento da Corte do Missouri. Já as mulheres negras e seus advogados e advogadas faziam o que eu estou chamando aqui de um uso revolucionário da jurisprudência, que se alavancava num agenciamento do tipo subjetividade meio, ou num agenciamento do tipo germen, estrutura, ou singularidade, estrutura, se vocês quiserem, que acaba por catalisar a formação de um grupo político até então inexistente. O que vai se tornar, isso aqui é um caso paradigmático, né, que é um dos elementos que vai ajudar a fomentar o feminismo negro interseccional americano. Mas nota que isso não é tão simples assim, tá? Isso não está dado assim. Para a gente entender por que isso é um problema, como isso faz problema para estes sujeitos, que não estão subjetivamente construídos ainda, mas estão no processo de construção, no processo de individuação, justamente nas suas tensões com os meios, né, com o meio em que estão, a gente tem que levar em conta o fato de que temos, primeiro, esse problema, que essa demissão que a GM vai fazer em meados da década de 70, ela vai estar baseada numa crise mundial com 3 dimensões. A crise do Fordismo e do workfare, a crise do dólar, que tinha sido, em 71, desindexado do ouro, e agora flutuava livremente, né? Uma crise cambial. A crise do petróleo de 73, que afeta diretamente a indústria automobilística, a General Motors. E mais, a isso vai se somar uma circunstância histórica, que é a integração tardia de mulheres negras ao trabalho industrial americano. Quer dizer, quando você vai olhar como é que a mão de obra industrial nos Estados Unidos foi construída, você vai perceber que, primeiro, ela absorveu homens, geralmente brancos, ou prioritariamente brancos. Depois, homens negros, prioritariamente homens, perfeito? Depois, eles passam a aceitar mulheres. Isso é até uma questão para o feminismo americano, né? Quando se diz mulheres, ou se diz feminismo nos Estados Unidos, muitas olham e dizem, bom, mas você pensa mulher branca. Tá? Então, as mulheres brancas foram, digamos, a terceira onda de absorção de mão de obra. E daí sim, só então,
a indústria americana vai absorver essa mão de obra de mulheres que também são negras, além de mulheres. Ou seja, de fato, quando você olha o critério abstrato, last hired, first fired, problema nenhum, tem discriminação nem de gênero, nem de questão racial. Mas quando você olha como aconteceu a integração da mão de obra, historicamente, aqueles que foram contratados por último, na verdade, eram as mulheres negras que aí estavam demandando. Né? Então, quer dizer, você percebe que o uso axiomático da jurisprudência bloqueia o caráter tenso e o caráter problemático do caso. Como se a corte dissesse, ei, vocês não têm um problema aqui. Isto não é um problema. Porque abstratamente, de fato, não é. Porque eu não estou olhando para nenhuma condição concreta, porque eu não estou tomando contato com o problema preciso. Mas o uso revolucionário é aquele que nomeia a tensão, é aquele que nomeia a incompatibilidade, é aquele que determina a relação singularidade-meio e faz nascer aí um grupo de usuárias que vai passar a política, porque o direito não as atendeu. Obviamente que isso não se dá espontaneamente. Isso também é resultado, né, e é caudal de uma acumulação de lutas prévias, as lutas feministas, as lutas pelos direitos civis e políticos dos negros americanos, as lutas antirracistas e por aí afora. Então esse é um exemplo de um grupo de usuários que acontece dentro de um cenário propriamente jurisdicional, tá? Mas o fato de ele acontecer dentro do sistema de justiça americano não importa muito. Né? O que interessa aqui é como esse grupo se alavanca no direito e consegue se constituir politicamente como um grupo que até então não se organizava como tal. Tá? O segundo exemplo é um caso, como disse a vocês, do Reino Unido. Tá? O nome dele é Uber BV and Others versus Aslam and Others. Então, é a Uber versus uns malucos aí, os caras que dirigem os Uber. Quem são os usuários aqui? Qual que é o grupo de usuários que vai ser mobilizado dentro desse caso? Os motoristas de Uber. Aqueles que vão ter a sua atividade organizada dentro de uma matriz de capitalismo sem capital, que aos poucos vai se somar e vai se transformar num capitalismo de plataformas, e que vai tratar esses usuários como, isso está dentro, né, dos termos de uso da Uber, como independent contractors. Ou seja, esses caras, eles não são nem trabalhadores, nem consumidores, todo mundo que usa o tal aplicativo da Uber, na verdade, são contratantes independentes. São pessoas que poderiam ir de ônibus, poderiam ir a pé, poderiam ir de bicicleta e resolveram ir de Uber. Então, ninguém está obrigando ninguém a nada. Você entra lá e pode dirigir, ou então pode usar, pelo menos esse é o argumento. Mas qual que é o problema que vai ser colocado aí? O problema que, aliás, já chegou no Brasil. É o do modelo de subjetivação versus meio. Ou seja, esses motoristas de Uber olham para a plataforma e dizem, peraí, vocês nos tratam como contratantes independentes, mas, na verdade, o que nós somos talvez não seja isso. Talvez nós sejamos trabalhadores de plataforma. Ou seja, nós somos sujeitos de um certo tipo e aquilo que nos define como tal não é quem nós somos, mas é o meio no qual nós estamos e o funcionamento que nós temos nesse meio. Qual é o meio em que nós estamos? A plataforma, por um lado, mas a cidade, por outro. Então, esse modelo de subjetivação que vocês, com o qual vocês nos identificam, contratantes independentes, não corresponde à subjetividade que efetivamente está se processando. Por quê? Ora, muito simples. Porque essa plataforma de vocês utiliza algoritmos. E esses algoritmos procedem, a nosso ver, a uma governança quase disciplinar e quase fabril da nossa prestação de serviço. Tem um sistema de punições, tem um sistema de estímulos, tem um sistema de recompensas, tem um controle exercido pela plataforma sobre a minha remuneração, tem um controle exercido sobre o tempo trabalhado, existem avaliações no aplicativo, existem políticas de uso às quais eu tenho que me dobrar. Existe, portanto, todo um enorme sistema, quase disciplinar, quase fabril, de modulação do comportamento. Tudo bem que não seja uma fábrica, mas é basicamente isso que está acontecendo aqui. Tudo isso, dizem os Uberes, ensejaria, a nosso ver, a proteção das leis trabalhistas.
Nota que é o mesmo tipo de caso que acontece no Brasil, né? Aqui a gente teve o break dos apps, e ali a gente tinha um grupo de usuários que trabalhava politicamente, né, dos entregadores antifascistas, e agora a gente tem aqui um caso, né, que está na Justiça do Trabalho, já teve uma decisão de primeira instância, a Uber já foi condenada, e está em sede de recursal agora. Mas enfim, estou dando esse exemplo aqui porque tem uma definição no Reino Unido. O nosso aqui ainda está em aberto, então a gente consegue ver um pouco mais como é que as coisas caminharam em termos até argumentativos. Bom, esse caso, ele tem início em 2016, ele vai ser julgado em 2021 em nível recursal pela Suprema Corte do Reino Unido, que, já vamos tirar o suspense, vai reconhecer o estatuto de empregados dos Uberes e de empregadora da plataforma, tá? O que eu quero que vocês percebam é que a gente está aqui em meio a um problema que é gerado por outra crise mundial, que é de 2008. Essa crise de 2008, vocês devem se lembrar, se chamava crise dos subprime loans, era uma crise do mercado financeiro global. Os anos de 2008 e 2009, a gente enfrentou globalmente um problema do ponto de vista do capitalismo, que era o fato de que o capitalismo não conseguia crescer a taxas muito baixas. Então parecia que a gente estava estacionado, né? Qual foi a sacada para alavancar esse crescimento, inclusive em termos de produto interno bruto dos países e tal, especialmente dos países capitalistas do norte? É o fato de que o capitalismo se reorganizou. E se reorganizou para um capitalismo sem capital, né? Quer dizer, a Uber é a maior empresa de transporte de carros, né? Que não tem nenhum carro, mais ou menos como o Airbnb é o maior hotel do mundo, que não tem nenhum quarto de hotel, nenhuma casa, entendeu? É mais ou menos isso. E por outro lado, isso vai se reorganizar no sentido de plataformar o capitalismo, ou seja, plataformar essas conexões. Mobilizar o trabalho, mobilizar o tempo livre a partir de plataformas. Essas plataformas é que vão surgir como infraestrutura de concatenação entre usuários. Usuários que vão passar a perceber uma renda, veja, a gente está falando aí de anos 2008, 9, 10, que já estava desindexada do trabalho garantido e do trabalho assalariado. Então, nota que aqui a gente tem um monte de ingredientes interessantes. A internet móvel, a conectividade 24/7, né, que faz com que a gente possa, de fato, ingressar numa plataforma como essas e usufruir de um serviço, ou então operá-lo como motorista, e por aí afora. O que esses motoristas de Uber estão fazendo? A meu ver, é um terceiro uso, que eu chamaria de uso subversivo da jurisprudência. Ou seja, o que eles querem é obter o tratamento jurídico de um operário de plataformas. Então, eu sou um operário de plataforma, tudo bem? Não é uma empresa, não é uma indústria, não é trabalho material, mas eu sou um operário de plataformas, eu sou tratado como tal. O modelo de governança da plataforma é mais ou menos da disciplina Fabril. Então eu quero as proteções do direito trabalhista tradicional. O que eles estão fazendo é reativando um tipo de subjetivação jurídica pré-existente e reativando as suas palavras de ordem. Quer dizer, o seu sistema de direitos e garantias contra a corrosão do bem-estar, contra o avanço da precariedade. Articulam, portanto, uma velha palavra de ordem a uma nova situação que é completamente inédita. Não é uma simples analogia, entende? Não é uma simples analogia. Ou seja, e juro para vocês que eu já estou terminando, aqui, como vocês podem perceber por esses dois exemplos, eu espero que eles tenham ficado suficientemente claros, nós não estamos diante de lutas pelo reconhecimento. As lutas pelo reconhecimento ainda funcionam de acordo com um sistema de identidades ilemórfico e antroponômico ou antropocêntrico. Nós estamos dentro das lutas de heterogênese, das lutas pelas modulações e pelos ritmos. Aqui o direito funciona como um esquematismo para as lutas, porque promove a atribuição de subjetivações no direito, por um lado, quem são mulheres e negras, como podem ser protegidas, quem são motoristas de Uber, se são empregados ou não são empregados, mas também é desses esquematismos das lutas que depende toda a possibilidade de individuação de situações problemáticas. Nesse sentido, que o direito pode ser pensado, em termos do Deleuze, como jurisprudência, como um esquematismo e um expressionismo das lutas, que são lutas pelas modulações e pelos ritmos, ou seja, pelas transduções e pelos regimes de compossibilidade relacional.
Essas, a meu ver, é que são, digamos resumidamente, as lutas do nosso tempo, que são as lutas que correspondem a um nomos da informação e a um nomos do controle.